Opa, acho que alguém tem uma pergunta aqui. Repete, professor, por favor, Paloma. Isso. Vou repetir, Paloma. Com certeza eu vou repetir. Pessoal, faça com a Paloma. Se tiver com dúvida, peça para repetir. Nós vamos repetir tudo de novo. Se é preciso a gente voltar à disciplina do zero, nós vamos voltar para a gente aprender. É para vocês aprendam. Pronto? Então vamos lá, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Não, então vamos lá. Então, pessoal, nós estamos aqui diante de gastos com a organização da empresa. Pessoal, toda empresa, quando ela é constituída, a primeira coisa que ela precisa é de um capital. O recurso financeiro necessário para iniciar o negócio. Com esse capital em mãos, aí, pessoal, o que é que o empresário vai fazer aqui? Atenção. O que é que o empresário vai fazer? Ele vai explorar um ramo aí, eu até botei aqui, né? Ele vai explorar aqui uma loja de roupa. Então, ele vai vender roupa. Então, por quem vai vender roupa aqui, no mínimo, tem que ter 200 mil reais para investir nessa loja, tá? Pelo menos 200 mil reais para investir nessa loja. Então, ó, eu preciso desses 200 mil reais para investir na minha loja de roupa. O que é que eu preciso, pessoal? Eu preciso conseguir esse dinheiro de qualquer forma. Então, eu vou no banco, pedir um empréstimo, eu vou vender um carro, né? Eu posso vender um carro, eu posso pegar alguma reserva de dinheiro que eu tenho, enfim, alguma coisa tem que ser feita, posso vender uma casa, enfim, eu vou reunir esse dinheiro, esse capital, 200 mil na empresa, tá? Com esses 200 mil reais aqui, eu vou iniciar a fase pré-operacional, tá? O que é a fase pré-operacional? É aquela fase que eu vou precisar legalizar a empresa. Antes, a pré-operacional, ela é traduzida no seguinte, pessoal. Antes de iniciar as atividades propriamente dita, eu tenho que ter gastos anteriores, tipo legalização da empresa, reformas da empresa. Então, por exemplo, se eu vou montar minha loja de roupa, eu preciso, primeiro, procurar um escritório de contabilidade para fazer a parte legal, a abertura da empresa, registrar nos órgãos competentes, enfim. Tá? É o primeiro gasto que eu tenho que ter. Depois, eu tenho que fazer as reformas no meu ponto. Se eu tenho um ponto, eu tenho que fazer as reformas, né? Eu tenho que botar as prateleiras, eu tenho que colocar os expositores, tenho que colocar um balcão, tenho que fazer uma pintura atraente, enfim. Então, isso aí é gastos pré-operacionais. E a contabilidade registra esses gastos pré-operacionais que nós chamamos de gastos com a organização. Tá, pessoal? E isso precisa ser contabilizado pela contabilidade. Tá? Precisa ser contabilizado. A primeira coisa que eu contabilizo dentro da contabilidade é o capital. Eu lanço lá, né? Capital a caixa. E agora, o segundo lançamento que eu vou fazer é os gastos com organização. Então, eu tenho aqui a empresa. Disseu Amaral constituiu uma instituição de ensino para ministrar cursos técnicos profissionalizantes, tendo efetuado os seguintes gastos na fase de organização. Viu, pessoal? Ó, fase de organização é a mesma coisa que fase pré-operacional. A mesma coisa. O que foi que ele gastou aqui, pessoal? Ó, pagamento em dinheiro ao escritório Bandeirantes Limitada, referente à legalização.
Então, esse aqui é um escritório de contabilidade que foi fazer o registro da empresa, conforme o recibo de 1.700. Então, o contador aqui cobrou 1.700 para regularizar a empresa, para registrar a empresa. Outro gasto, pagamento à empresa de engenharia, conforme reforma efetuada no imóvel. Aqui, ó, pessoal, ó, reforma efetuada no imóvel no valor de 10 mil. Então, eu tenho um gasto com reforma. Além do gasto da contabilidade, gasto com reforma. E ainda mais ele teve outros gastos, que ele teve que pagar combustível para se deslocar na cidade, né? Lanches, teve xerox, enfim. E aí, tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui foi R$ 500. Somando tudo isso aqui, vai dar 12.200, que foi o total de gastos na fase pré-operacional. Então, ele gastou 12.200. Então, como é que a contabilidade vai fazer a contabilização dessa despesa? Lembrando, a partir da Lei 11.638, a empresa deve registrar esses gastos pré-operacionais como despesa. E a conta que eu vou lançar é essa aqui, ó. Eu vou debitar despesa. Eu pedi para vocês anotar no caderno de vocês aí, ó. Toda despesa deve ser lançada a débito. Toda despesa deve ser lançada a débito. Aconteceu uma despesa, lança a débito, certo? Aconteceu uma despesa com material de expediente, lança débito. Toda despesa, atenção, toda despesa deve ser lançada a débito. Não tem segredo. Então, essa despesa aqui está no débito. Aqui, pessoal, é uma forma de escriturar que é utilizada pelo eletrônico. Mas se eu quisesse escriturar assim, também eu podia, ó. Debita despesa de organização, né? Se eu quiser escriturar assim, eu também posso. Não existe problema para isso. Posso escriturar dessa maneira, tá? O eletrônico, ele escritura dessa maneira, ó. Aqui não precisa ter o Dzinho, né? O D de débito, porque eu já tenho ideia que é débito. E aqui eu tenho ideia que é crédito. Esse Azinho aqui, ó. Esse Azinho, ele significa crédito. Tá, pessoal? Anota aí. Esse Azinho aqui significa crédito. Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, pagamento de gasto com a organização da empresa, conforme a relação, né? Conforme essa relação, no valor de 12.200. Alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar. Bombardeio de pergunta. Ninguém tem pergunta, pessoal? Repete de novo, professor, por favor. Repete tudo de novo? Agora. Que eu não perdi. Qual foi a parte que você não compreendeu aqui melhor? Não, é bom o senhor explicar mesmo do começo, porque senão eu vou bagunçar tudo. Tá, ok. Quem tá falando é a Fabrício? Fabrício. Ok, Fabrício. Vamos lá, pessoal. Se for para passar a noite toda nesse aqui, não passar, viu? Só tomar uma água. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui de gastos com a organização da empresa. Eu vou só mudar bem aqui, que eu vou abrir uma tela em branco para me explicar melhor para vocês aqui uma situação. Vou deixar bem aqui a tela em branco, que eu vou explicar para vocês aqui uma situação. Então, veja só.
O que acontece no geral? Atenção. Isso vai acontecer muito na vida de vocês, quem é administrador, quem é contador, vai acontecer o seguinte. Você está com uma ideia de abrir um negócio, tá? Então, apareceu aqui a ideia, lembra? O empreendedor, aparece aquela lâmpada em cima, a ideia, né? Onde ninguém viu nada, só ele viu o empreendedor. Então, esse empreendedor aqui, ele vai abrir... Eu vou continuar pegando o exemplo da loja de roupas. Ele vai abrir aqui a loja de roupa dele. Certo? Vai ficar bem mais didático agora. Ele vai abrir a loja de roupa dele. Para ele abrir essa loja de roupa, ele precisa de dinheiro. Tá? Ele precisa de capital. Vou botar aqui que ele precisa de 200 mil reais para abrir esse capital, para abrir essa empresa. Tá? Como ele vai arrumar esse dinheiro? Não sei. Vai vender uma casa, vai vender um terreno, vai vender um carro, vai vender um sítio, vai pedir um empréstimo no banco, enfim, em algum lugar ele vai buscar esse dinheiro. Tá? Reuniu esse dinheiro, professor, mas como eu sei que o segmento que eu quero abrir a empresa é essa quantidade toda de dinheiro? Bom, pessoal, geralmente o administrador ele faz um plano de negócio, né? E esse plano de negócio, ele tem a previsão do que ele precisa em termos de dinheiro para iniciar aquela atividade. Bom, isso aí é coisa da administração, depois vocês vão aprender mais sobre isso aí. Então, eu preciso desse capital aqui, ó, desse dinheiro. Com esse dinheiro aqui, é o dinheiro que eu preciso para investir na fase pré-operacional da empresa. Professor, que fase pré-operacional é essa? Antes de você iniciar a vender, a iniciar realmente a empresa, você vai ter que fazer pequenos gastos como legalizar e fazer algumas reformas. Tá? Porque você não vai iniciar uma empresa sem prateleira, sem armários, né? Sem os expositores para botar ali as suas mercadorias. Isso aí não tem como. Você vai ter que contratar e fazer reformas dentro dessa empresa. Ok? Então, você vai precisar de dinheiro para legalizar e para fazer essas reformas. Isso aqui que nós chamamos de fase pré-operacional. Tá? Hoje, por força da lei 11.638 de 2017, aliás, pessoal, de 2007, esses gastos pré-operacionais devem ser contabilizados como despesas, tá? Deve ser contabilizado como despesas. Tá bom, pessoal? E na contabilidade, tudo o que é despesa, ela tem que ser lançada automaticamente em débito. Tá? Automaticamente em débito. Tudo o que é receita deve ser lançado automaticamente em crédito. Deve ser lançado automaticamente em crédito. Tá, pessoal? E aí eu pedi para você anotar isso. Se acontecer uma despesa, essa despesa tem que ser registrada a débito. Se acontecer uma receita, essa receita tem que ser creditada, tem que ser contabilizada em crédito. Então, como vai acontecer? Uma despesa pré-operacional, então eu tenho que debitar ela. Na contabilidade, você pode contabilizar assim, ó. Você pode contabilizar assim, né? Bota débito, despesas, bota crédito, caixa, por exemplo, né? Tá? Só que, pessoal, esse tipo de lançamento é um lançamento muito arcaico. A gente utiliza dentro da faculdade ainda
que é para o aluno entender que o débito sempre vai vir em cima e o crédito sempre vai vir embaixo. Mas o eletrônico e há essa mudança dentro da contabilidade, hoje se escritura assim, ó. Você bota despesa a caixa, por exemplo. Certo? Porque eu já sei que em cima sempre vai ser o débito. E embaixo, quem está do lado do azinho aqui, ó, sempre vai ser o crédito. Então, podemos botar assim, ó. Exemplo, despesa a caixa, a duplicatas, a clientes. Então, significa aqui, ó, que eu estou creditando todo mundo aqui, ó. Porque todo mundo tem um azinho na frente. Tá certo, pessoal? Professor. Certo. Olha, pode perguntar. Pode perguntar, pessoal. Bombardeio de pergunta aí, pessoal. Vocês estão muito calados. Pergunta. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, professor. Tá, pois eu vou para a pergunta da Paloma aqui. O Paloma perguntou assim: nós devemos memorizar essas leis que aparecem na contabilidade? Certamente. Tá? Tem que conhecer a Lei 6.404. Você não vai decorar toda a lei, mas você, se alguém falar assim, qual é a lei que normatiza a contabilidade? Lei 6.404, de 76. Qual a lei que modificou a contabilidade? Lei 11.638, de 2007. Tá? Então, essas leis têm que ser decoradas. Onde é que está a lei do imposto de renda? Lei do imposto de renda? Se você quer saber sobre o imposto de renda, então você vai entrar no RI 999, que é o regulamento do imposto de renda. Tudo sobre o imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas vai estar lá. Viu? Então, são coisas que vocês, ao longo, não se assustem em decorar nada agora. Na medida que vocês vão estudando, vocês vão entrando em contato com a lei, e aí vocês vão começando a ter aquela percepção. Quer dizer que a lei 11.638 fala sobre a modificação. A lei 6.404 vai falar sobre a contabilidade. Certo, pessoal? Aí é interessante vocês... Por isso que tem que estudar. Sempre estudando, que vocês vão encontrar essas leis e vocês vão começando a se identificar com elas. Tá bom? Alguma pergunta? Pois pronto, vamos lá para o nosso exemplo aqui, ó. Nós já explicamos o que é gastos com a pré-operacional, já expliquei aqui para vocês. Agora, bora contabilizar aqui a empresa do Disseu. Novamente, né? A empresa do Disseu está construindo uma instituição de ensino para ministrar cursos técnicos profissionalizantes, tendo efetuado os seguintes gastos na fase de organização. Ele gastou o quê nessa fase? Ele pagou, pagamento em dinheiro do escritório de contabilidade, Bandeirantes, referente à legalização da empresa, conforme recibo no valor de 1.700. Então, ele pagou logo essa legalização. Pagamento à empresa de engenharia Itamar, referente à reforma. Referente à reforma efetuada no imóvel, no valor de 10 mil. Pagamento de diversos gastos, como combustíveis, lanches, xeres, enfim. Tudo isso aqui são gastos pré-operacionais, são gastos com a organização da empresa. Como eu vou contabilizar isso? Pessoal, tudo isso aqui somado dá 12.200. Então, eu vou botar bem aqui, pessoal. Eu não expliquei para vocês agora há pouco o que é despesa. Toda despesa deve ser debitada. Então, eu debitei despesa aqui, ó. Despesa de organização, a caixa. Por quê, professor? Porque esse dinheiro está saindo do caixa, 12.200, tem que ser pago por lá. Então, está saindo dinheiro da empresa.
Então, eu estou debitando uma despesa que eu mostrei aqui para vocês, ó. Toda despesa tem que ser debitada, tem que ser colocada no débito. Eu expliquei isso agora para vocês. Então, como é uma despesa, eu estou colocando no débito. E o caixa pela saída do dinheiro. Mais alguma dúvida, pessoal? Se precisar repetir, vamos de novo. Paloma, Fabrício, Carol. Francisco Gabriel, Josué, Laiver, Rainara, Rickson. Tem alguma dúvida, Rickson? Não, porque fica entendendo. Tá aí, né? Beleza. William, Vanderlan. Ixi, eu acho que só do pessoal que eu chamei, somente o Rickson e o William é que tá na aula, eu acho. Tô entendendo, professor. Olha, a Paloma Entendendo apareceu, também, professor. Leonardo. Muito bem. Josué também apareceu. Mandaram chamar você, Aqui foi? também, professor. Acho que tem alguém aí mandando mensagem no WhatsApp. Não vou chamar o nome de vocês. Certo, tudo bem. Rainara, aqui, Rickson. Vanderlan, tudo certo, beleza. Carol. Professor, o áudio está muito baixo. Professor, o áudio está baixo? Meu áudio está baixo? Tá, não. Também tá bom, né? Pra mim tá bom também. Carol, dá uma olhada aí no teu computador para ver se viu? Não está baixo não, Carol. Vou tentar... Oi, melhorou um pouquinho, pessoal? E agora, pessoal, como é que tá aí? Tá normal? Tá. Tá normal, professor. Vamos lá, vamos continuar. Viu, Carol? Dá uma olhada aí no teu computador aí para ver o que está acontecendo no teu celular. Pessoal, é o seguinte. Essa parte de organização da empresa, tá entendido aqui? Sim. Beleza. Pois nós vamos agora passar aqui, ó. Operações que envolvem juros e despesas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é juros? Juros dentro da... Geralmente no mercado financeiro, né, se trabalha muito com juros. Por isso vocês têm uma disciplina aí chamada de matemática financeira. O contador e o administrador trabalham muito com isso, com juros. Tá? E o que é os juros dentro do mercado financeiro e da matemática financeira? É o preço pelo uso do dinheiro. Tá? O que é juros? É o preço pelo uso do dinheiro. Vocês querem um exemplo? Eu vou pegar aqui, ó. Vamos supor que eu estou precisando, nesse exato momento, de 20 mil reais, né? 20 mil reais. Estou precisando aqui de 20 mil reais. Vamos fazer algum serviço aqui, alguma obra, alguma coisa. Aí eu vou falar com minha amiga Rainara, e a Rainara disse assim: professor, eu vou lhe emprestar o dinheiro, tá? Eu vou lhe emprestar os 20 mil. Só, como a Rainara não é besta, a Rainara vai dizer assim... Menino, queira Deus. A Rainara vai dizer assim: não, professor, eu sou muito esperta, tá? Eu sou mais esperto do que o senhor. Então, daqui a 30 dias, o senhor vai me devolver esse dinheiro. Só, professor, o que eu quero aqui desse dinheiro 15% de juros. O senhor vai me pagar os 20 mil, e em cima eu quero mais 15%.
Tá certo? Isso que acontece realmente quando eu não tenho o recurso financeiro, eu vou ter que pagar esse recurso porque eu estou utilizando o dinheiro da Rainara. Não é porque eu sou professor dela que ela não vai me aliviar, não. Ela diz, não, pessoal, é 15% e ponto final. Não tem ponto de correr. Dia 30 eu quero aqui os meus 20 mil e meus 15%. Né, Rainara? Exatamente, professor. Exatamente, justamente. Isso aqui que, pessoal, acontece também. Quer ver outra situação que acontece aqui? Eu gosto muito de trazer coisas do real, o que acontece na vida da gente. Ó, vou passar aqui outro exemplo para vocês. Ó. Você vai bem aqui na Americanas, tá? Americanas. Americanas. Você vai bem aqui na Americanas. Aí lá na Americanas, você vai comprar o celular. Top de linha. Aquele mesmo que tá no auge. Esse celular, ele é R$ 5.200. Certo? Então, a Eline, minha amiga Eline, que entrou agora, tem muito dinheiro, ela vai comprar esse celular de R$ 5.200. Certo? Só que a Americana vai vender para ela da seguinte forma. Olha, tudo bem. Como tu não tem uns R$ 5.200, eu vou parcelar para ti em 10 vezes. Tá? Só que tu vai me pagar aqui. Só que tu vai me pagar aqui. No final dessa compra aí. Aliás, só 10 parcelas de R$ 730. Vai me pagar isso aí, viu? 10 parcelas de R$ 730. Tá bom, pessoal? No final disso tudo, eu vou pagar quanto, pessoal? No final disso tudo, eu vou pagar R$ 7.300 por esse celular. Professor, mas por que isso acontece, professor? Bom, pelo simples fato. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista, você vai ter que pagar com juros. Tá? Então, tu vai pagar o preço do celular, que é 5.200, viu, Aline? Mais os 2.100 dos juros. É isso que acontece aqui. Dentro do mercado financeiro e dentro dessas operações, é isso que acontece. Então, ó, os juros é o preço pelo uso do dinheiro. É o preço pelo uso do dinheiro. Então, como a Eline vai usar esse celular em 10 vezes, ela vai ter que pagar os juros, porque ela está utilizando um bem que é meu. Um bem que é da Americanas. Então, ela vai ter que pagar os juros. Tá? Ela não tem o dinheiro, ela vai ter que fazer isso. Realmente, os juros é terrível. Então, sempre, pessoal, vocês que são estudantes de administração, estudantes de contabilidade, é ficar de olho na taxa de juros. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, um outro exemplo, que como a gente é professor, trabalha com isso aqui, trabalha com juros e tal, a gente sempre faz a comparação das coisas. Um dia desse, eu estava interessado em comprar um som, certo? Era no novo, era Natal, e eu estava querendo comprar um som. Eu fui primeiro no Armazém Paraíba, certo? Eu fui ali no Paraíba e vi o som. O som mesmo, um som normal, em casa, para ouvir e tal. Não era nada de som estrodante, não. Era um som para estar em casa normal. Esse som no Paraíba, ele estava com a seguinte etiqueta. À vista, estava 800, se eu não me engano, R$ 880. Certo? A prazo, a prazo,
Estou fazendo uma simulação aí, mas isso aconteceu. Eu não lembro qual é o valor. Eu não lembro qual é o valor correto lá, mas isso aconteceu. Ó, a prazo, 1 mais 7 de 300. Certo? Aliás, 1 mais 7 não. 1 mais 4 de 300. Não é isso? Não, geralmente você não vê isso lá na etiqueta lá? Não vê lá, pessoal, isso aí? Sim. Sim, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, então, eu ia pagar uma diferença se eu fosse comprar. Como eu não tinha dinheiro para comprar à vista, eu ia comprar a prazo. Esse a prazo ia me gerar quanto? Esse a prazo ia gerar uns juros de R$ 620, certo? E no final, esse som aqui ia sair por quanto? Ia sair por R$ 1.500. Olha a diferença, né? Olha a diferença. Tá? Por quê? Eram os juros que eu ia pagar. Porque eu não tinha dinheiro para comprar à vista, ia comprar parcelado, eu teria que pagar isso. O que foi que aconteceu? Eu fui na Americanas, tinha o mesmo som, a mesma potência, esse som estava a R$ 799, certo? E a Americanas parcelava 10 vezes de R$ 79,90. Compensou comprar onde, pessoal? Vai comprar onde? No Americanas. Americana. Justamente. O senhor foi no primeiro lugar mais caro que tem. Pois é. Pois é. Mas a gente vai fazer comparação, né? Fazer comparação. Então, essas coisas, como administrador e contador, tem que olhar e ficar de olho, pessoal. A regra, eu vou dizer bem uma coisa para vocês. Dizem que contador e administrador são mão de vaca, são pão duro. Na verdade, não é isso. A gente não tem paciência para perder dinheiro. Eu poderia perder 700, R$ 620 nessa compra, se eu fosse um impulsivo, por exemplo. Ah, tá aqui, tá bom, tem a potência, encontrei o que eu quero, eu vou comprar. Se eu fosse um impulsivo, né, comprador, eu tinha levado essa. Mas eu resolvi ter um pouquinho de paciência, andar um pouquinho mais, e encontrei aquilo que eu queria com preço bem melhor. Tá bom? Então tem que dar uma olhada direitinho para ver se compensa realmente. Pessoal, então os juros é isso. Os juros é o preço pelo uso do dinheiro e na contabilidade representa despesa para quem paga. Certo? Para quem paga juros, na contabilidade é despesa. Para quem recebe na contabilidade, ó, é receita. Eu vou dar aqui um exemplo, ó, outro exemplo. Você tem um boleto aqui, ó. Um boleto da Boticário. Tá? Um boleto da Boticário para você pagar. Esse boleto, o valor original dele é de R$ 200, certo? E isso para você pagar até o dia 25/6. R$ 200, certo? Só que, o que aconteceu? Você esqueceu de pagar no dia 25. Você vai fazer esse pagamento, vamos supor que no dia 28/6. Tá bom, pessoal? Dia 28/6. Então, aqui, ó, desse período aqui, já se passaram 3 dias que você venceu o boleto e não pagou. Certo? Já se passaram 3 dias. E lá na instrução do boleto vai dizer assim, ó, multa, né? Você já deve ter observado, de R$ 2,50 mais acréscimo. Já deve ter visto isso, já, pessoal? Vamos supor aqui, de 50 centavos por dia. Já viram isso já nos boletos por aí? Sim, professor. Pois é. Já.
Pois essa diferença aqui que eu vou pagar, é o que corresponde a juros. Se eu vou pagar, para mim é despesa, porque era para me pagar só 200. Mas porque eu me distraí, venceu o boleto, eu vou ter que pagar com juros. Então, essa diferença aqui que eu estou pagando de juros, para mim é despesa. Para o boticário que está recebendo, para ela é receita. Certo? Para ela é receita. O boticário não vai sair perdendo aqui. A boticária aqui vai receber o valor dela. Entendeu, pessoal? Ok, professor. Então, aqui, ó. Só os meus juros aqui foi quantos, meus juros? Então, eu vou pagar esse boleto o quê? Vou pagar, ó. No final, eu vou pagar R$ 204. Por quê? Porque eu não paguei a despesa no dia. R$ 200 é o que você deve e os R$ 4 é a despesa que a gente pode classificar como despesa de juros, juros passivos e juros pagos, tá? Representa despesa. Se representa despesa, quando acontecer esses juros aqui, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Debitar a despesa. Não foi isso que eu falei agora há pouco? Toda despesa deve ser debitada. Então, se acontecer uma despesa com juros, eu tenho que debitar. Entendido, pessoal, até aqui? Ok, prof. Eita, meu povo do Brasil. Vamos para frente, né, pessoal? Então, para Boticário, isso representa receita, tá, pessoal? Para Boticário, isso representa receita porque ela está recebendo R$ 4 a mais daquilo que ela esperava receber. Ela esperava receber só 200, e aí ela acabou recebendo 204, R$ 4 a mais. R$ 4 a mais por conta desses juros. Vai ter aula de quem agora, depois daqui? Português. Português, né? Ixi, ela marcou para 8h20, foi? Isso. Então, bora mais um pouquinho. Sempre é 8h20, ela nunca falou nada não. Então, beleza. Olá, pessoal. Ó. Vamos falar sobre isso aqui. Vou botar um exemplo. Um exemplo de ocorrência de juros pelo atraso, tá? Acompanha aí, pessoal, ó. Observe bem essa tela. Pagamento, ó, a empresa está pagando em dinheiro a duplicata número 701 da casa Cristiano Pereira, no valor de 800, com 10% de juros pelo atraso. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, não pagou no vencimento, vai pagar 10% de juros pelo atraso. Como é que, ó, os elementos envolvidos? Duplicatas, tá aqui, ó, né? Não foi duplicatas? Se é pagamento em dinheiro da duplicata, então é duplicata a pagar. Essa duplicata valia 800, tá? Atenção, ó, como eu estou pagando uma duplicata, acontece o quê? Que eu estou diminuindo uma obrigação. Toda vez que eu estou diminuindo uma obrigação, tem que ser debitado, tá, pessoal? Ó, atenção. Ó. O que acontece com uma obrigação? Atenção, grava aí no caderno de vocês. Quando eu aumento uma obrigação, é crédito. Ou seja, quando eu tenho aqui uma nova obrigação, é crédito. Quando eu estou pagando uma obrigação, é débito.
Viu? Então, aqui, ó. Duplicata a pagar. Anota isso aqui no caderno de vocês. Duplicata a pagar é uma obrigação. Então, se eu estou pagando, a minha dívida está diminuindo. Tá? Estou pagando R$ 800, eu lanço isso a débito. Os juros é uma despesa. Eu não tenho nem o que discutir. Despesa é débito. Né? Despesa é débito. Aconteceu a despesa, é débito. Então, já tenho aqui 2 débitos. Um débito de 80 e o crédito da duplicata de 800. Quanto foi que saiu do meu caixa? O crédito do caixa, pela saída do dinheiro, né? 880, né? Essa soma aqui dá 880 e saiu o dinheiro do caixa nesse valor aqui, ó. Aqui, na verdade, era para sair somente 800. Mas como eu atrasei, agora vai sair 880. Paloma, isso é uma regra da contabilidade. Toda despesa é débito e toda receita é crédito, tá? Elas não... Professor, pode acontecer que uma despesa é crédito? Não vai acontecer. Nunca vai acontecer isso. Sempre a despesa vai ser débito. Sempre a receita vai ser crédito, viu? Você vai entender melhor isso quando a gente chegar no resultado do exercício, que eu vou pegar todas as despesas, todas as receitas, aí eu vou encontrar o resultado da empresa. Você vai entender melhor quando chegar lá. Pronto? Olha aí, ó, como é que fica o lançamento, pessoal. Ó, eu coloquei esse nome aqui, diversos. Por quê? Porque existem muitas contas de débito. Então, na contabilidade, muitas vezes vai aparecer esse nome aqui, ó, diversos. Se o nome diversos está em cima, isso significa que teve mais de uma conta debitada. E isso realmente aconteceu, ó. Mais de 2 contas debitadas. Então, eu tenho, ó, diversos a caixa. Tá? Quem são esses diversos? A duplicata a pagar e os juros ativos, os juros passivos. As duplicatas a pagar e são os juros passivos que estão aqui, ó. São contas devedoras. Professor, e se eu não quiser botar esse nome diversos? Pode ser. Você bota aqui, ó, duplicata a pagar aqui em cima, juros passivos aqui em cima, a caixa. Não há problema. Você vai encontrar no eletrônico, pessoal, nós estamos utilizando aqui o termo que o eletrônico já utiliza. No eletrônico, ele utiliza desta maneira. Ele já coloca aqui, ó, diversos. E embaixo ele discrimina que diversos são esses. Tá bom? Por isso que a gente já vai logo se acostumando, porque quando chegar lá no eletrônico, vocês vão se deparar com essas situações. Alguma pergunta? Professor, volta bem na parte do que o senhor falou sobre diversos. Não entendi. Pergunta de novo? Por favor. Não, Repetir qual parte? que o senhor falou sobre diversos que eu perdi. Ah, sim. Sobre esses diversos aqui, pessoal, ó. Na contabilidade, às vezes, o débito que é aqui em cima vai estar com o nome diversos. Por quê? Porque aqui existem mais de um débito. Se você observar aqui, tem 2 débitos aqui, ó, 2 débitos. Então, ele colocou diversos aqui em cima, diversos a caixa. Só aqui embaixo tem que discriminar com esses diversos. Duplicata a pagar, juros passivos. Se eu quisesse colocar aqui, no lugar desses diversos, duplicata a pagar e juros ativos, eu poderia botar, não tem problema. Pode fazer o lançamento. Tá bom? Pode fazer o lançamento. Só porque eu estou utilizando aqui, porque quando vocês estiverem fazendo lá no computador, na parte mais prática, lá vocês vão encontrar o nome diversos. Aí você tem que entender.
Se o nome diverso está aqui em cima, é porque tem mais débitos aqui, ó. Tem mais contas debitadas. Se a parte de diverso estiver aqui, isso significa que existe mais créditos. Certo? E se acontecer dessa maneira aqui, ó, diversos adversos. Aí você tem que entender que aqui tem mais de um débito e aqui tem mais de um crédito. Certo? Esse é o entendimento. Ok. Deixa eu ver aqui. Já estou fazendo aqui a chamada. Fabrícia. Francisco Gabriel. O Francisco Gabriel que eu tenho aqui é o Santos de Oliveira. Santos está presente. Santos de Oliveira. Sim, professor. Francisco Gabriel Santos da Silva. E o outro Os dois. Francisco Gabriel tá aqui, né? Se são parentes, Os são dois. irmãos, professor. Não. Tem nada a ver, vocês falam um nome parecido. Josué. Cadê? Josué sumiu aqui. Já tá aqui. O Clive. Hoje o Clive não falou nada. Eu acho que ele só entrou aí e foi namorar. Só que isso, você larga de brincadeira. Não, Thaís, tá aí, desculpa. Leonardo Fabrício. Presente, professor. Leonardo Fabrício. Leonardo Fabrício. A minha amiga Paloma também tá aqui, né, Paloma? Estou presente. Paloma, agora eu ouvi sua voz. Pedro Igor. Presente. Pessoal, como foi a aula de hoje? Foi boa? Foi ruim? Foi boa, professor. Foi boa, professor. Nara. Rickson. O Rickson, rapaz. Cadê Rickson? É esse nome estranho. Ele não tá aqui na relação. Tem Rickson. Estava aqui, Rickson Mendes. Rickson, participa mais das aulas, viu, Rickson? Tá. Vanderlan Silva. Aula passada eu assisti. Aula passada? Presente, professor. Presente, Vanderlan aqui. Não, tô assistindo dia 18. Vanderlan. Viu, Rickson? Iago Igor. Cadê Iago? Presente, professor. Aí, tá aqui, Iago. É isso aí. Pessoal, eu deixei de chamar alguém? Professor, você colocou minha presença aí? Botei aqui, ó, pessoal. Botei aqui, ó. Aí, ó. Botei presença aqui, ó. Atenção, ó. Botei presença na Ana Caroline, Francisco Mateus, Josué, Cliver, Paloma, Rainara, Gabriel, Francisco Gabriel Santos de Oliveira, William Oliveira, Francisco Gabriel Santos da Silva, Leonardo Fabrício, mais Vanderlan, Iago, aqui é Fabrícia, Pedro e Rickson. São essas as pessoas que eu chamei aqui. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, amanhã vocês têm aula de qual professor amanhã? Ninguém, professor. O Tem professor aula pode tomar amanhã de ninguém? já?